Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 5 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos e eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o nome do episódio de hoje é Inteligência Emocional. Você ensina isso para o seu filho? Você tem inteligência emocional? Eu vou te mostrar aqui. Eu fiz umas anotações para otimizar o tempo, para a gente não demorar muito. Eu fiz umas anotações aqui falando assim: o seu filho tem inteligência emocional? Você sabe como desenvolver inteligência emocional em você e no seu filho? Eu vou te mostrar como eu fiz na prática para desenvolver inteligência emocional e em mim, e como eu fiz também para desenvolver isso nos meus filhos. E, em primeiro lugar, a gente não vai falar aqui sobre crianças e filhos que já estão em atendimento psicológico, porque daí realmente você vai dar continuidade a esse acompanhamento muito profissional, certo? O que eu vou falar aqui é de uma maneira bem casual e informal, como eu fiz, na prática, certo? Não vou me deter em estudos científicos, certo? Eu vou falar como eu fiz no dia a dia, como eu desenvolvi inteligência emocional nos meus filhos. Por exemplo, assim, é muito prazeroso ver as pessoas falando nossa, como seus filhos são educados e gentis, equilibrados. E as pessoas podem até pensar assim, que sorte que eu tive, né? Mas, na verdade, não foi sorte, foi acompanhamento. O tempo todo trabalhando isso com eles. E comigo também. Não é fácil ter inteligência emocional, mas é possível. E existem técnicas e truquezinhos que eu vou te mostrar aqui na prática, para você aplicar consigo mesmo e com seu filho, certo? Esse termo, inteligência emocional, ficou conhecido depois que o Daniel Goleman escreveu um livro em 1995 com esse tema. Esse cara é um psicólogo, um jornalista científico. Ele nasceu em 1946 e hoje tem 73 anos. Ele escreveu para o The New York Times por 12 anos sobre avanços nos estudos do cérebro e das ciências comportamentais. E ele fez doutorado em Harvard. E ele não inventou inteligência emocional, mas ele despertou atenção nas pessoas para esse termo, para essa linha de conduta dos próprios pensamentos. Veja esses exemplos que eu vou citar, que eu aprendi com um coach que eu admiro muito, que é o Jerônimo Telmi. Ele reuniu umas 5 dicas assim que eu achei bem práticas para a gente poder aplicar na prática, no dia a dia com os nossos filhos, com a gente mesmo. Por exemplo, ele pegou uma linha de raciocínio que eu achei muito interessante, por isso que eu tô falando aqui para vocês, que podemos analisar a inteligência emocional em 3 elementos. Por exemplo, um é o pavio, o nosso pavio. O outro é quão fundo a gente vai e o outro é quão rápido a gente volta ao estado emocional. Por exemplo, então, qual é a questão do pavio? Como é que é o pavio curto do seu filho, né? Por exemplo, então, analisando esses 3 elementos na pessoa e controlando esses 3 elementos, a gente vai conseguir desenvolver e vai conseguir adquirir inteligência emocional. Por exemplo, tempo que o pavio da pessoa demora para explodir. Em quanto tempo seu filho explode? Quantas vezes por dia ele explode? Em situações do cotidiano, assim. Se ele chora, se ele fica com raiva, se ele grita, se ele bate porta, quantas vezes por dia, né? Como é que isso acontece? Não é errado que ele extravase o sentimento dele, mas a gente precisa observar como é isso, se está fora do normal ou não. O segundo elemento é quão fundo você vai quando o seu pavio explode. Quão fundo o teu filho, no caso, vai e fica remoendo aquela raiva, aquele sentimento, aquela coisa, quando acontece uma coisa que ele fica muito chateado, né? E o terceiro elemento é
quão rápido ele volta depois que ele saiu lá do fundo, entende? Então tem essas situações. Por exemplo, uma pessoa que tem inteligência emocional, a gente identifica por quê? Como? Ela demora para explodir, ela pensa, sabe quando a gente conta 3 vezes antes de dar uma resposta, antes de ficar com raiva ou coisa assim, a gente conta até 10, né? Essa é a questão. A pessoa demora para explodir, uma pessoa que tem inteligência emocional. Quando a pessoa explode, que é absolutamente normal, quando a pessoa explode, ela não vai tão fundo. Ela não fica tão sentida. Isso tem técnica para controlar isso. E quão rapidamente ela volta. Então, a pessoa volta bem rápido ao normal, ela tem inteligência emocional. Então, só recapitulando, a pessoa que tem inteligência emocional a gente identifica porque ela demora para explodir, porque quando ela explode, ela não vai tão fundo, e quando ela vai lá no fundo, ela volta rapidamente, né, ao estado normal, digamos assim. Como trabalhar uma criança para ela administrar essas emoções? Como fazer? A gente não deve pedir e incentivar que as crianças escondam as emoções, reprimir as emoções, não é correto, né? Mas o ideal é a gente lembrar e falar, ensinar as crianças a controlar essa expressão das emoções, né? Então, existem várias técnicas para isso, para desenvolver isso nas pessoas, nos filhos, no dia a dia da gente, né? Por exemplo, teve uma situação que aconteceu com o Bruno, o meu filho. Hoje ele tem 21 anos, mas ele tinha na época, eu acho que 10 ou 9. Ele é do time do Internacional, ele é colorado, e ele adora futebol, sempre gostou muito, 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 muito. Então, quando o time perdia, ele ficava muito irritado. Ele ficava feliz quando o time ganhava, quando dava gol e tal, mas quando o time perdia, ele ia pro quarto dele, ou se ele tava vendo no quarto o jogo, ele batia a porta, ele gritava, e ele ficava assim, muito bravo, muito irritado, com raiva mesmo. E as manas, a Thaís e a Laura, me cobravam isso. Ai, mãe, não dá, toda vez que tem jogo é isso, se o Inter perde, vira um inferno aqui em casa. E realmente, a pessoa tem direito de sentir raiva, mas isso não dá o direito na pessoa de fazer com que a atmosfera do ambiente fique muito pesada, né? Então a gente precisa controlar, as outras pessoas não têm culpa do que a gente está passando. Então, o que eu fiz naquela época que surtiu muito efeito, assim? Eu fui, numa dessas vezes, né? Eu fui, na última vez praticamente, eu fui no quarto com ele, sentei do lado dele e falei assim, filho, tu tá com muita raiva. Eu não lembro exatamente as palavras, mas foi mais ou menos assim. Eu tô com muita raiva, mãe, porque esses caras não jogam bem, porque não sei, nem me lembro o que ele falou, mas ele reclamou do técnico, reclamou. Às vezes ele reclamava que o juiz não tinha apitado corretamente, que estava sendo injusto, que ter perdido daquele jeito foi injusto, enfim. Já escutei milhares de reclamações do Bruno em relação ao Inter perder. E aí eu falei pra ele assim, filho, isso que eu falei há pouco, né? Tu sentir raiva e se sentir injustiçado e se sentir brabo com alguma coisa, eu entendo muito bem. A mãe também se sente assim de vez em quando. Mas entendendo isso e vendo que tu tem direito de sentir isso, também não te dá o direito de bater porta, de gritar, de fazer com que a gente fique se sentindo mal, eu e as manas. E nem as pessoas que estão ao teu redor. Depois, quando tu tiver um trabalho, um emprego, quando tu estiver no colégio, qualquer situação que tu estiver convivendo com pessoas, isso não dá o direito de tu deixar o ambiente todo pesado em relação a isso. E existem formas da gente reagir diante de situações. Por exemplo, quando a gente não tem controle sobre uma situação, se não tem solução, solucionado está, né? Por exemplo, o time perdeu, não tem solução, já está resolvido, perdeu. Nada que a gente faça, bater porta, gritar, berrar, xingar alguém, vai fazer com que o time volte a não perder o jogo, entende? Isso não tem mais solução. Então, nesse momento, a gente tem que aprender a trabalhar
com a frustração daquela expectativa que não foi alcançada. Então, a frustração de uma expectativa que não foi alcançada precisa ser trabalhada nesse momento. E trabalhar isso de uma certa forma, expressar a inteligência emocional, desenvolver a inteligência emocional, ter a inteligência emocional para trabalhar a frustração disso, né? Outra situação sabendo disso, tendo consciência disso, trabalhar os nossos pensamentos para que esses pensamentos enviem sentimentos para o nosso coração, sentimentos bons. Como é que a gente faz isso? Então, isso tem pesquisas científicas, isso é cientificamente comprovado, que nós temos total controle com o nosso pensamento e mudando o nosso pensamento para pensar coisas boas, para entrar numa frequência mais positiva, para conseguir mudar essa sensação de raiva, de frustração, de ódio que a gente tem quando não tem solução também, né? Mudando os pensamentos. Quando a gente muda os pensamentos, a gente manda os neurônios, né? Mandam a sensação diferente disso para o nosso coração e automaticamente a gente começa a se sentir melhor. Então, como é que a gente pode fazer isso? Lembrando de coisas boas, vendo o lado positivo das coisas. Por exemplo, se o Inter perdeu, vendo que ele não perdeu todo o campeonato ainda, tem chance de ganhar os jogos lá na frente. Se perdeu o campeonato, paciência, perdeu, vai ter o outro campeonato ano que vem. Então, vendo o lado bom das coisas, né? Se acontecer alguma coisa ruim, a gente pode pensar assim que a gente tem saúde, que a gente tem uma família, que a gente, enfim, tentar buscar lembranças de momentos bons que tivemos com outras pessoas. E dentro dessa busca de uma vibração positiva, de uma vibração boa, inclui colocar uma música boa, que a gente gosta, né? Se ele, por exemplo, se ele gosta de funk, se eu gosto de surf music, enfim, né? Reggaezinho, a música que tu gosta. Acender um incenso, ficar um pouquinho quietinho no lugar da casa que tu gosta de ficar. Por exemplo, eu gosto de deitar na rede, né? Eu gosto de ligar minha fonte, acender o incenso e ficar escutando aquele barulhinho d'água. Enfim, coisas práticas que a gente pode fazer para mudar essa frequência de sentimento ruim, né? Então, isso eu expliquei para ele naquele dia. Eu disse, filho, se tu gosta de jogar, se tu gosta de jogar futebol, se tu gosta de jogar joguinho no videogame, se tu gosta... procura fazer isso para te esquecer um pouco esse jogo, porque o Inter não vai ganhar, o jogo já acabou, já tá resolvido, então é uma coisa que não tem por que ficar remoendo isso. Então, eu expliquei que isso vai acontecer na vida dele. Quando ele for adulto, isso vai acontecer no colégio, vai acontecer. Certamente, coisas que ele não quer que aconteça vão acontecer, coisas que vão deixar ele triste vão acontecer. Isso é com a gente, é com os nossos filhos. Então, isso não é pessimismo. Isso é preparar o filho para quando acontecer, ele saber como lidar com aquilo para melhorar a situação. Isso é inteligência emocional, né? Então eu fiz algumas anotações aqui de técnicas bem práticas assim que a gente pode fazer para desenvolver a inteligência emocional dos nossos filhos e na gente também. Por exemplo, uma técnica bem prática, é bem conhecida nos métodos de venda, né? Para atingir metas, vendendo mais, vendendo bastante. É entrar em rapport com a pessoa que está com a gente. Por exemplo, então, entrar em rapport com o filho entrar na sintonia do filho, entrar na frequência do filho. Quando vê que ele tá chateado, que tem alguma coisa que atrapalhou ele, vai lá, se ele tá sentado no chão, senta no chão junto, procura entrar na vibração dele, sabe? Se ele tá de perna cruzada, sentar de perna cruzada. E isso vai fazer com que ele seja mais receptivo com aquilo que tu tem para falar para ele. Isso é uma técnica, né? E isso, no momento em que tu faz isso, tu desenvolve o espelhamento com aquela pessoa.
né? Então tu tá fazendo a mesma coisa. Por exemplo, na técnica de venda, se tu chega para falar com o cliente e o cliente põe a mão no bolso, tu põe também a mão no bolso. É uma técnica. Ele vai se identificar contigo, ele vai ter uma similaridade contigo, vai confiar mais em ti, né? É muito inconsciente isso, mas é comprovado cientificamente também. Por exemplo, se tu tá com um cliente e ele cruza as pernas, está sentado, cruza as pernas, põe uma mão em cima da outra, enfim, né? Entra em rapport, em espelhamento com aquela pessoa. Outra técnica é ajudar o filho a expressar o sentimento. Ajudar a expressar o sentimento do filho. Expressar a raiva. Expressar aquele ódio que ele está sentindo. Por exemplo, se ele está com raiva do papai, do pai dele. E aí chega a mãe ali, filho, o que tu tá sentindo? Aí o filho fala, o pai fez isso, fez aquilo, não deixa eu fazer isso. Aí tu diz, eu entendo, filho. Mas vamos conversar aqui, o que tu acha? Tu quer voltar para falar pro papai o que tu tá sentindo? Tu quer conversar agora? O melhor nunca é agora, né? Nunca é na hora, o melhor é esperar passar. E aí provavelmente ele vai dizer que não, né? Quer escrever o que tu tá sentindo? Tu quer botar para fora, tu quer fazer um desenho, isso é uma ideia, né? É uma ideia para o filho, para a criança, para a pessoa expressar o sentimento, externalizar aquele sentimento, né? Como se materializasse através de um desenho, né? Ou escrevendo. Aí pode escrever um bilhete com o que tá sentindo. Outra alternativa muito interessante é escrever um e-mail. Uma carta, mas hoje em dia, de repente, um e-mail, para eventualmente até mandar para a pessoa que aconteceu aquela situação. Porque no e-mail tu vai ter condições de escrever, de corrigir, de reler antes de enviar. Então tu pode enumerar as sensações que você teve, né? O seu filho pode enumerar as sensações que teve, se já é um filho adulto, né? Pode mandar um e-mail assim pro pai, pra mãe, para um chefe no trabalho, para um supervisor, enfim, alguma coisa assim. Porque a ideia da inteligência emocional não é abafar o sentimento que a pessoa tem. É a pessoa saber como externalizar aquilo, é saber como expressar. É ter controle na hora de expressar aquilo e ressignificar aquilo, né? Essa é a ideia. Então, por exemplo, e a gente pede pro filho expressar aquilo e aí a gente pede pro filho dizer o porquê tá sentindo aquilo. Por que tá sentindo isso, filho? Eu senti raiva porque... Por quê? Porque o pai não deixou tal coisa, porque a mãe não deixou tal coisa, porque aconteceu tal coisa comigo no colégio, porque o meu time perdeu, e aí entra naquela situação com o filho, sabe? E aí a gente fala pro filho que é normal sentir raiva, sentir ódio, ficar triste, vontade de chorar, é normal, e que isso acontece, isso passa. E se tem como resolver aquilo que eu falei do e-mail, falar pra pessoa, expressar e tentar resolver, se for o caso, né? E conversando com educação, se expressando com educação e com coerência, né? Com coerência, com integridade, tudo isso, honestidade, com verdade. Ou aceitando aquilo que aconteceu e trabalhando as frustrações. Assim como eu falei, quando o time de futebol perde, a gente precisa trabalhar a frustração, porque não tem volta, não tem o que seja mudado que vai voltar o tempo atrás, né? E então, essa é a segunda técnica. A terceira técnica é ajudar o filho a identificar o que ele está sentindo e mudar outra forma de sentir isso. Por exemplo, aí entra naquele parâmetro assim, de ressignificar o sentimento. Por exemplo, respeitar o sentimento, mas também identificar as coisas boas que envolvem aquele episódio. Ressignificar. Por exemplo, eu tô chorando porque o pai não deixou eu ir em tal festa, um exemplo. Ou eu tô chorando porque
Ah, o meu amigo não vai poder vir aqui brincar comigo hoje. Exemplo, cada situação é uma situação diferente, né? Então, por exemplo, assim, o ressignificar é ajudar o filho a encontrar elementos ali naquele problema, naquela situação que tá muito ruim para ele, ajudar o filho a encontrar elementos positivos dentro daquilo, ou que envolvem aquilo, ou que envolvem a vida dele, ou que envolvem o cotidiano dele, ou ajudar a ter pensamentos que tirem ele daquela situação que não vai ter solução. Então ajuda, quem sabe então a gente vai dar uma volta e a gente vai andar de skate, ou a gente vai no cinema, ou quem sabe a gente começa a ver uma série aqui no Netflix, ou quem sabe alguma coisa, tenta trazer o filho para um ambiente diferente, que é aquele ambiente ali que gerou aquela tristeza nele, entende? Então isso é uma técnica bem prática para desenvolver inteligência emocional, porque a gente conduzindo essas técnicas no início, tipo, pegando a mão do filho e fazendo isso com o filho, depois, mais tarde, o filho vai fazer isso sozinho, entende? O filho vai lembrar, poxa, mas a mãe sempre me mostrou que eu posso puxar meus pensamentos para um lado positivo. A mãe me mostrou que eu devo contar até 10 quando eu me irrito antes de responder para uma pessoa. A mãe sempre repete. Então, essas coisinhas, né? A mãe repete que eu posso escrever o que eu tô sentindo para organizar as ideias. Um monte de detalhes que são bem legais e que no início a gente vai fazendo junto com o filho, do lado mesmo. Isso é parceria, isso é vivenciar com o filho a situação dele, ter empatia, né? Então, isso é ressignificar, né? Aquela dor do filho, o sentimento do filho, ajudar ele a encontrar algumas maneiras de ressignificar aqueles pensamentos que ele está tendo, certo? Quarta técnica. Tem pessoas que veem problemas e dificuldades gigantes em coisas e situações que outras pessoas tiram de letra. Por exemplo, a gente pode identificar que aquele problema do filho nossa, é muito pequenininho pra gente, porque é um problema de uma criança e tal, e a gente nunca deve menosprezar isso, a gente deve dar muita importância para a dor do nosso filho, né? Então, por exemplo, vou falar aqui situações de adultos. Falar com pessoas estranhas, por exemplo, pedir informações na escola. Ligar para a diretora, ligar para a professora para saber alguma coisa e tal. Isso pode ser muito ruim, muito difícil para um pai fazer. E para uma mãe pode tirar de letra. Ah, vou ligar pro colégio, pega o telefone, liga e... Oi, queria falar com a supervisora sobre tal e tal situação com meu filho. Ok. Agora, se é um pai que vai fazer isso, muitas vezes pode ficar travado. Ah, não gosto de ligar, não gosto de falar, não tá na minha praia, não gosto. Em contrapartida, uma coisa que pode ser bem difícil e bem complicada para uma pessoa fazer é ligar para esses 0800 aí, sobre informações de internet, pedir para trocar de plano de TV a cabo, por exemplo, ou internet móvel, banda larga. Então, assim, para algumas pessoas aquilo pode ser bem pequenininho, um probleminha, e aquele mesmo problema para outra pessoa pode ser gigante, assim, meu Deus. E é uma questão de característica. Então, isso é interessante a gente ter essa consciência e ajudar o filho quando o filho está vivenciando isso, né? Essa é a quarta técnica. A quinta técnica é não cobrar demais. Por exemplo, se o filho tirou 9,5, por que não tirou 10? Pergunta assim. Quando tira 10, aí quando o filho tira 10, o pai pode falar: mas não fez mais que obrigação. Meu Deus, isso a gente nunca deve fazer, né? Porque se for porque imagina, o filho só faz isso da vida, só estuda. Por que então não tira 10 em tudo,
né? A gente até pode brincar. Eu dizia, filhos, busquem o 10, busquem o 10. Não estudem para tentar tirar 7. Não estudem para tentar passar raspando, que é perigoso. Daqui a pouco erra uma questão que achou que não ia errar e erra e pega a recuperação. Então, pensa sempre em alcançar o 10, pensa sempre em alcançar a nota máxima, pensa sempre em ter excelência, em fazer tudo que está fazendo com maestria, com muito zelo, com muito empenho, né? Sempre eu dizia isso. Automaticamente eu dizia, tenta sempre tirar 10 nas provas. Mas eu falava isso de uma maneira tranquila, né? Não neurótica. Então, por exemplo, assim, se um filho for levar o pé da letra, o filho pode ir pensar da seguinte maneira: se for por isso, pai e mãe só fazem da vida trabalhar. Né? Se o filho só faz da vida estudar e tem que tirar 10, pai e a mãe só faz da vida trabalhar. Então, por que ainda não tem uma cobertura triplex na beira da praia? Por que ainda não tem uma Ferrari? E por que ainda a gente não vai viajar todos os meses para Disney? Isso foi até uma ideia que o Jerônimo Telme falou no vídeo, e eu achei muito interessante essa reflexão, né? Essa comparação, assim, essa analogia que ele usou, achei muito interessante. Eu gosto muito de usar analogias quando estou explicando alguma coisa que é mais fácil da pessoa identificar, né? Porque se a gente precisa desenvolver a arte de saber puxar e afrouxar, puxar, exigir e liberar, ter bom senso para não cobrar. Então, assim, é a arte de puxar e afrouxar, porque se puxa demais, a gente pode baixar a autoestima do filho. E se a gente puxa de menos, se a gente afrouxa muito, a gente pode não gerar a autorresponsabilidade no filho. A gente pode fazer com que o filho não tenha autorresponsabilidade. Então, é um equilíbrio aí, é um meio termo, é um bom senso que a gente tem que ter para não exigir demais do filho e ser coerente, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa dar o exemplo para os nossos filhos. E para a gente dar o exemplo para os nossos filhos em relação à inteligência emocional, a gente precisa ter inteligência emocional. Então, por exemplo, eu sempre digo essas coisas para eles e tal. Quando acontece comigo, se eles não estão sabendo, se eles não estão comigo do meu lado, eu penso assim, meu Deus, me ajuda. Porque eu tenho que fazer valer agora, na pele, o que eu digo para os meus filhos fazerem. Essas técnicas, essas coisas eu falo desde que eles eram pequenininhos. Eu converso muito com eles. Inclusive, a semana passada aconteceu uma situação muito pontual comigo, aqui em casa, e eu desabafei com eles e eles me ajudaram, os 3 me ajudaram, assim, que foi um problema muito sério que eu tô vivendo com a internet, assim, faz 2 anos que a internet aqui em casa é muito ruim, mas particularmente de dezembro pra cá, eu tô tendo muita dificuldade de sinal e a minha internet trava e eu não tenho uma banda larga com uma velocidade muito alta, então isso também é difícil. E de lá pra cá, de dezembro até ontem, tem vindo muitas visitas de técnicos aqui. Técnicos da operadora que eu tenho, né, aqui em casa. E eles não resolvem, eles resolvem uma coisinha, mas aí eu fiz uma denúncia pra Anatel, uma reclamação oficial pra Anatel, dizendo, olha, eu pago todo mês um valor equivalente a 15 MB de internet. Então, assim, eu acho que no mínimo o correto é que eu tenha esses 15 MB de internet, enfim. E isso me gerou um estresse muito grande. E semana passada eu tava no limite, assim, quando eu liguei pra Anatel, eu tenho que explicar, a ligação fica gravada, é exaustivo porque a gente conta a história toda de novo. Quando eu falei, eu chorei de raiva, assim, eu tava muito irritada, muito preocupada, porque eu tô, desde dezembro, precisando fazer uns trabalhos muito sérios na internet, que são tipo esses vídeos aí que eu tô fazendo agora pra você, e eu não tava conseguindo fazer, não tô conseguindo. Ontem é que veio o último técnico. Resumindo, os meus filhos, eu mandei uma foto minha com cara de choro, assim, porque eu tava chorando muito, de raiva, de me sentindo vítima, injustiçada. Assim, o meu pavio explodiu e eu
liguei pra Anatel e falei, eu disse, moça, falei com a moça atendente, tu não tem culpa, mas assim, eu quero deixar registrado que como eu pago uma quantidade de internet, eu acho justo que eu tenha essa quantidade, então agora eu tô indo às últimas consequências, porque todos os técnicos da Vivo que vieram até aqui, tarará, e aí eu explodi aquilo, chorei, e falei pra eles, a mãe tá muito irritada porque a mãe não consegue trabalhar, porque não sei o que, porque não sei o que. Cada um deu uma ideia assim. E todos eles tiveram muita empatia comigo, porque eu também tenho com eles também têm comigo, é muito lindo. E eles disseram, mãe, vai dar certo, daqui a pouco vai estar tudo bem, tu vai conseguir fazer o teu trabalho, faz o seguinte, tira o dia de hoje, dorme o dia inteiro, chora tudo que tem que chorar, e aí, cada um deu uma dica, assim, sabe? E aí eu peguei aquelas palavras positivas deles, assim, botei no meu coração, ai, respirei fundo, e eu pensei, gente, eu falo pros meus filhos ter inteligência emocional, agora é hora de eu ter. O que eu fiz na prática? Eu liguei minha fonte, deixa eu mostrar pra vocês a minha fonte, vamos ver se aparece ali. Tá vendo ali a minha fonte? Aquela é a minha fonte, ó, esse é o meu quarto onde eu gravo os vídeos. Eu liguei a fonte, eu acendi um incenso, eu tomei um banho bem gostoso, eu me arrumei, me maquiei um pouquinho, e pensei, se não tem solução, solucionado está. Então, eu já fui a última consequência, fiz uma reclamação oficial para a Anatel, então agora, e realmente isso funcionou muito, porque desde o dia, que foi semana passada, já vieram 3 visitas de supervisores num grau acima, assim, de todos que vieram, então parece que agora eles resolveram. Só que aí eu ressignifiquei aquilo. Realmente, porque eu comecei a pensar, meu Deus, eu tenho filhos maravilhosos. Se eu não conseguir entregar os trabalhos que eu preciso entregar, as coisas que eu preciso ter paciência e fazer então com calma, entregar com calma. Não tem jeito, tem coisas que não tem jeito, até pra gente que é mãe e pai, a gente precisa. E aí, imediatamente assim que eu me senti melhor, eu mandei uma foto pra eles, com uma aparência, né, de mais serena, mais calma, né, que eu já tinha parado de chorar e tal, pra mostrar pra eles que eu coloquei em prática aquelas coisas, assim, que eles me disseram pra colocar em prática, não de dormir o dia inteiro, de chorar o dia inteiro, não, porque é aquilo que eu falei nesses 3 elementos aqui, ó. O meu pavio estourou, eu liguei pra Anatel, não fui estúpida com eles, eu acho o fim da picada ser estúpida quando a gente liga para um atendente, eles não têm culpa, mesmo se tivesse culpa, não justifica gritar, ser estúpido não justifica, então, mas o meu pavio estourou no sentido de ir até as últimas consequências. Eu liguei para a Anatel, fiz uma reclamação oficial, com número de protocolo, com tudo, e aí fui no fundo do poço, chorei. Eu vou ver se eu consigo botar aqui no vídeo a minha foto chorando. Não sei se eu vou conseguir. Chorei, fiquei mal. E meus filhos me deram apoio, me deram força e tal. E eu pensei, meu Deus, eu tenho que agora usar todas as técnicas que eu falei pra vocês aqui anteriormente nesses vídeos, né? Acendi a minha fonte, liguei o incenso, botei uma música, tomei um banho bem gostoso e subi. E subia o meu estado emocional, a minha paz, e pensei, isso é ter inteligência emocional. Claro que eu ainda preciso mais, a gente sempre vai ter que aprender, né? A gente tá aqui aprendendo sempre, assim, e eu acho que a gente vai ser velhinho e a gente sempre vai ter coisas para aprender, e eu acho isso muito gostoso, aprender é muito gostoso. Eu acho que a maturidade é muito gostosa, eu adoro ter a idade que eu tenho, eu adoro ser madura. E quem dera a gente tivesse essa maturidade com 20, 25 anos, né? Ia ser fantástico. Então eu sempre digo para os meus filhos, usem os erros da mãe como exemplo para não cometer, né? Então é isso, pessoal. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês sobre inteligência emocional, para vocês aplicarem com vocês, né? Para você mãe, você pai, aplicar consigo mesmo. E aplicar também com seu filho. Aplicar junto. E ficar junto ali, do ladinho, do ladinho.
você vai ver, conforme ele vai crescendo, pode falar por telefone, filha, lembra que a mãe te disse, acende uma musiquinha, liga uma musiquinha, liga um incenso, põe uma luzinha gostosa em casa, um abajurzinho, vai descansar, né? Abre uma cerveja, abre uma champanhe, se já é adulto, enfim, sabe? Por telefone, à distância, tu vai poder fazer isso para ajudar o teu filho. Mas por enquanto que ele é criança, que ele mora contigo, entra no universo dele e ajuda isso, porque isso vai fazer com que ele voe sozinho, com toda a segurança do mundo. É isso aí, pessoal. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. Beijos, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!